Mas o grau de embrutecimento que a gente está vivenciando hoje em dia, esse período agora, né, 2007, foi o ano que nós tivemos as maiores execuções policiais aqui no Rio de Janeiro. Neste dia, hoje houve 11 assassinatos. Hoje, para a gente só falar de hoje, no Rio, houve 11 assassinatos. 11 assassinatos. Até as 2 horas da tarde. Não estão considerados cadáveres após as 14 horas. Os registrados. Os registrados até 14 horas. E veja, senhor, desses 1.260 mortos, indivíduos em situações de conflito, né, nós tivemos, na verdade, ainda um número bem superior, né, de autos de resistência que não aparecem. Esses dados são das delegacias, né, que são informatizadas, mais de 30% delas não são, inclusive Vicente Carvalho, que é na adjacência do Complexo do Alemão, né, onde a situação vem de toda forma, né, o conflito, a conflitividade ele vem crescendo e os problemas não são dirimidos. Né? Então, quer dizer, essa atuação policial combativa, né, você acaba tendo mortes dos dois lados, você cria uma relação de conflito que vira quase uma questão pessoal. E o problema não é dirimido, quer dizer, a questão, o traficante, será que ele está só localizado, né, lá na favela, onde a polícia está atuando, né, dessa maneira, como nós tivemos em maio, a operação, né, policial, em que nós tivemos 1.400 homens, né, entrando no Complexo do Alemão, como se as drogas só estivessem localizadas lá, quando a gente tem drogas, né, espalhadas em todos os setores da sociedade. Não pode entrar em todas ao mesmo tempo, né? Não, mas eles vão entrar onde? Mas é a questão que é seletiva. Vamos invadir aonde? Claro, onde tem mais droga. Onde tem mais negro e mais pobre, não é? Mais droga é difícil de você aferir isso. Eu acho que o Beltrame, o secretário de Segurança, não pensou nisso. Aí vamos ser justos. Não, ele não ia entrar com um caveirão no condomínio que eu moro, né? Lá na Barra da Tijuca, ele não iria entrar em outras localidades. Quer dizer, a localidade que se entra e a forma, né, como se atua, ela tem a ver com esse papel seletivo que é típico das agências penalizadoras do sistema penal. Que a primeira reivindicação da sociedade para a vida em comum é a segurança. Aí qual é a proposta que as pessoas contrárias ao carceramento... Eu também sou contra o encarceramento. Mas quais são as propostas para se dissuadir o criminoso? E para puni-lo também, se ele cometeu o crime. Você mencionou, por exemplo, um pequeno delito, pichação. Nós não podemos viver aceitando que qualquer pessoa chegue na minha casa e piche na sua casa. Você não vai gostar disso. O que a gente faz diante da pichação? Não prende, estou de acordo. Mas o que se faz? A proposta alternativa é que eu acho que ainda não foi oferecida pelas pessoas que combatem a violência policial, etc. Mas qual é a alternativa? Pois é, então, é o que eu digo ao senhor, né? Quando você tem um desenvolvimento humano... Eu sou a criança, apesar desse cabelo. É claro, né? Quando a gente trabalha numa perspectiva de desenvolvimento humano, quer dizer, a gente às vezes, né, tem essa coisa muito de trabalhar a pena, a punição e o castigo, né, como algo que vai resolver, de fato, os conflitos sociais. Né? Então, desde o pai que educa o filho, batendo no filho, né, um modelo punitivo que tem que ser repressor, quer dizer, quebrar um pouco o dogma da pena como solução, né, desse modelo punitivo, isso é muito mais instrutivo, educativo, e a gente tem até outras modalidades de resolver. Isso é uma questão de conflitividade social, uma questão de amadurecimento, desenvolvimento humano. O indivíduo bem educado, numa fase, né, tranquila, ele não vai realizar esse tipo de coisa. Então, é um investimento humano que você faz na pessoa desde pequeno, desde a família, nas relações. É uma questão de se trabalhar valor. O problema nosso maior é que a sociedade hoje, né, ela caminha para uma criminalidade que muitas vezes vai visar a uma questão de crescimento patrimonial, porque a gente vive num mundo em que esses valores são apregoados. O padrão ideal é o padrão de você ter uma série de bens. Aí você se torna um homem de bem. Então, quer dizer, uma estrutura maior de modificação, né, de transformação dentro desse modelo social é o que a gente precisa. Quando você trabalha com valor humano, você dignifica o sujeito. Então, o indivíduo não vai querer só apenas ter aquilo ou buscar qualquer meio, se não for o meio legal, o meio transverso, para atingir aquele padrão. Porque esse padrão é que é o enaltecido. Então, isso tem muito a ver com o neoliberalismo, não é? Com esse modelo de sociedade pós-industrial que a gente vive, globalizado e hegemônico, que valoriza o indivíduo pelo ter dele, não é? Pelas coisas que ele atinge materialmente. Então, isso é uma construção que a gente vai fazendo à medida em que a humanidade vai progredindo e crescendo nesse sentido, crescendo humanamente com esses valores humanos. E quantos vão morrer nesse processo? Mas eles morrem com esse sistema penal, não é? Esse sistema penal, né? Mas esse sistema penal, ele é genocida. Ele leva ao extermínio. Milton, nós nos matamos. Uma coisa aqui. Uma ideia que me parece interessante para esses crimes pequenininhos aí, a gente tem visto aí na imprensa, algumas pessoas são não sei se a palavra certa seria condenado, a prestar algum trabalho social,
Isso, nós pagar temos são cestas os chamados básicas, serviços, né, ou a fazer algum comunidade que serviço existe, público. né? Você vai me perdoar. Eu achei ótimo por você citar esse exemplo, porque ele é recente. 3 garotos fizeram uma coisa que não deviam, agrediram uma pessoa de maneira bárbara e foram condenados a uma pena que não era de encarceramento. Trabalhar como garis durante algumas semanas. E o juiz considerou que esse trabalho era uma humilhação se o fotógrafo fosse lá tirar foto e publicasse as fotos deles no jornal. Então, quer dizer, nós temos de ter uma alternativa viável. Senão... Mas as penas alternativas, geralmente, elas só se aplicam quando o crime delas, né, a pena aplicada, é de até 4 anos e são crimes que você não tem esse caráter mais violento. Aí você substitui por pena alternativa. Né? Mas, de fato, tem umas condutas pequenas que até a necessidade de criminalização não deveria ocorrer. Se a gente pensar historicamente, olha, mais de 100 mil mulheres já foram condenadas por bruxaria, né, por homossexualismo, quer dizer, até condutas morais, o direito penal queria dar resposta a tudo. Então, tem questões que, às vezes, a gente precisa trabalhar com espaço dialógico também. Né, em que você senta com as partes, buscar uma justiça, por exemplo, né, reparatória. Muitas vezes, o que a vítima precisa, não é? Aquele indivíduo que foi vitimizado ou que sofreu agressão, às vezes até o encontro dele com o agressor, um pedido de desculpas, uma busca de reparação naquilo que ela se sentiu violada. Às vezes até o processo judicial não a satisfaz, ou então ela vê o outro indivíduo preso não a satisfaz, ela não resolve aquilo internamente. Então, quer dizer, às vezes buscar-se outras vias de reparação de danos, né? Nesse sentido, até de um espaço de conciliação, esse espaço dialógico, isso é importante ser pensado, sem dúvida alguma, né? Ok, Cláudia. Cláudia não, Roberta. Isso. Obrigada. Isso é ótimo. Vamos, né, ficar atentos a esse assunto, porque tem muita coisa para conversar ainda. Mas, infelizmente, o programa acabou.